como que a astrologia pode melhorar isso, né, na questão da predestinação? Sim. Então, a questão é o seguinte, né? Quando a gente fala na palavra predestinação, né, eu acho interessante porque, tipo assim, eu quando faço live, né, com muitas pessoas, aí começa a vir umas perguntas que você entende como é que o público pensa em relação às palavras, né, porque eu não sabia que a pessoa ia interpretar assim. Então, quando eu falo predestinação, as pessoas começam a achar assim, ah, mas então eu estou doente, essa me marcou, esse comentário me marcou até hoje, eu lembro desse comentário de uns anos atrás. A pessoa fala assim, ah, então significa que eu estou doente, então a minha predestinação é ficar doente, é estar doente. Não, exatamente porque você não está na sua predestinação, porque todo mundo, se estivesse na predestinação, estaria saudável, feliz. Aí se você não está bem, é porque você está fora do seu caminho. Então, tipo assim, cada um de nós, a ideia qual é? Isso é uma boa, um bom exemplo, né? Imaginamos que a vida seria uma viagem. A gente combina o seguinte, ó, nós vamos para fazer uma viagem para um lugar assim, vamos para, sei lá, vamos para Noruega. Então a gente vai para Noruega, você concorda? Aí, tipo assim, eu posso ser, por exemplo, dizer assim, a gente vai para Noruega e quando eu chegar na Noruega, eu vou ser teu pai, você é meu filho, você é a mãe, entendeu? Então a gente já decide quem vai fazer o quê lá na Noruega, né? Então define já, tem uns pré-acordos também com pessoas, com espíritos que vêm nessa viagem. Uma viagem, você vai fazer uma viagem com um grupo de pessoas. Cada um, eu sou o guia da viagem, eu sou a criança, eu sou o pai, eu sou a mãe, né? Somos umas famílias. Pronto. E a gente vai lá nessa viagem com um objetivo específico. Só que o que acontece? Na hora que eu vou fazer essa viagem para Noruega, no meio do voo, chegam os caras do Men in Black e faz o flechinho. E você esquece tudo que você ia fazer lá. Você esquece racionalmente, mas inconscientemente você tem a lembrança, o espírito sabe, só que não mentalmente. Por quê? Porque na hora que chega na Noruega, você não pode lembrar da vida do Brasil. Você não pode lembrar quem era, porque de repente nessa vida você era meu pai, era seu filho. Então a gente tem que trocar de papel. Então por isso que tem que esquecer. É por isso que a gente não lembra. A gente passa a lembrar depois. Algumas pessoas começam a lembrar depois, se precisar. Depende se houver merecimento, se houver necessidade. Então, eu tenho um flash, esqueço tudo, exatamente por causa da questão do ego, porque eu tenho que pegar um outro nome. Na hora que eu chego, quando você muda de país, você não troca de CPF? Troca, porque te dá um CPF diferente, né? Meu CPF na Itália é outro. Eu tenho um código fiscal da Itália. Então, você chegou lá, mudou de CPF, mudou de nome também, porque no caso é uma outra vida, né? E aí a gente combinou algumas coisas. Falei assim, olha, na vida passada, né? Sendo que a gente passou por isso, aquilo, nessa vida eu quero fazer isso, isso, isso. Você quer fazer isso, isso, isso. A gente fez uns combinados. Mas assim, não é que tipo assim, não é que a gente definiu exatamente como vai ser as coisas. Não é que tipo assim, agora tá escrito. É como se fosse assim, tem alguns combinados, algumas promessas. Agora, se a gente vai fazer isso logo, logo, vai demorar um pouquinho para fazer, isso depende dos entrelaçamentos das conexões. Agora, tipo assim, você pode chegar na Noruega e frustrar o desafio. E dizer assim, não, eu não tô, porque é uma escolha. Então, o predestino, ele não é escrito, porque a gente pode escolher. Então, se você pode escolher cumprir o destino, o predestino, você pode escolher não cumprir. Você pode escolher cumprir o predestino e fazer mais do que isso. Entendeu? Tipo assim, tem o básico e você pode fazer de 0 a 10, você pode cumprir o 6 do predestino, ou você pode fazer o 10, ou você pode fazer o 10 com laude. Entende? Porque uma vez que você está vivo, né? Por exemplo, um espírito, quando acredita no seu potencial de estar vivo, ele fica muito feliz. Tipo assim, se um espírito, ele é evoluído, ele vive, ele vai aproveitar ao máximo. Ele pode até ter cumprido o que ele tinha que fazer, e aí ele aproveita para fazer mais, entendeu? Para cumprir mais o que ele tem a viver aqui. Porque no mundo espiritual, né? A Terra é um paraíso. Né? Para o mundo espiritual, essa é uma coisa que eu gosto muito da alquimia, né? Que tipo assim, tem uma visão, né, que fala assim, não, porque a gente vai para o mundo espiritual, e aí tem o paraíso, tem o inferno, né?
E na verdade, o paraíso e o inferno nada mais é do que uma frequência, né? Então, tanto que você está encarnado ou desencarnado, para a alquimia, é igual. Então, por exemplo, uma pessoa que quando desencarna, ela vai para o paraíso, ela vive no paraíso. Por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela já está no inferno. É uma frequência, entendeu? O purgatório também é uma frequência. Então, se eu estou com uma consciência de paraíso, eu também, quando vou me desencarnar, eu vou direto para lá, porque é uma conexão de frequencial. Mas se eu estou preso, né? Por exemplo, sabe uma coisa muito incrível que eu descobri, assim, na Itália, por exemplo, a gente estuda muito a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Que tem o Inferno, né? inferno, né? Mas é obrigatório, a gente... Até lá naquela época lá, eu achava chato porque me obrigava a fazer, né? Depois eu... Quando aí obriga a criança, ninguém gosta, né? Aqui a gente estuda Dom Casmurro, que era também bem chato. É, Machado de Assis. é. E aí, tipo assim... Então, por exemplo, depois eu percebi que Dante Alighieri era um alquimista, que ninguém chama que ele era um poeta, mas um poeta que escreve um negócio desse só pode ser um alquimista, né, entendeu? E assim, os alquimistas naquela época, muitos tentavam escrever as coisas de uma forma que não, tipo assim, se vê, Dante Alighieri não foi mal visto, porque ele não se metia na medicina, então ele falava de assuntos filosóficos, né? Mas, por exemplo, a teoria dos 7 pecados capitais tem a ver com 7 chakras, só que não podia falar de chakra. Mas se você olhar os 7 pecados capitais, são 7 chakras. E aí ele fala que no inferno tem, isso é uma coisa muito interessante, né? Você tem uma ideia. Eu estudei muito sobre conhecimentos assim de chakras, de astrologia, e quando eu teve um processo de despertar assim, que eu comecei com as minhas práticas, eu sempre faço umas práticas alquímicas, né? Me trabalho sempre, né? E aí, do nada, depois de... Eu frequentei um pouco o xamanismo, fiz um pouco de práticas xamânicas, e teve um período que eu fiz muita prática xamânica, e aí depois eu sempre com as práticas alquímicas junto. Aí depois dei uma parada no xamânico, porque me ajudou em umas coisas, e eu foquei em umas práticas alquímicas mais avançadas. Aí quando eu fiz isso, até eu sou muito grato, porque o xamânico me ajudou também a ver umas coisas que eu não estava... Porque às vezes é um ponto de vista diferente que te ajuda, né, a enxergar umas questões. E aí, quando teve esse processo, eu teve um despertar, assim, da criatividade, e eu comecei a ter uma experiência de receber informações por meio de canalização, né, durante aulas ao vivo, né. E aí, eu comecei a falar assim, você vai agora falar, você vai criar um conteúdo chamado 9 dias para o propósito. E aí não sabia o que ia falar. Mas aí começou a falar isso, aí havia uma coisa muito incrível, assim, que eu nem sabia naquela época de me divulgar, mas naturalmente comecei a falar algumas coisas na live, que as pessoas começaram a compartilhar muito. Assim, teve um compartilhamento orgânico, viralizou, e tipo assim, se tem uma ideia, um mês eu consegui 8.000 pessoas para um curso gratuito, eu fazia aula com 30 pessoas ao vivo. Aí passei a fazer para 300, 400, do nada, assim. Mas porque também eu tava, tipo assim, tava literalmente, no sentido bom, possuído, né? Tava vindo uma coisa para mim, as pessoas começaram a se dar conta que tinha um negócio acontecendo, e quem gostava do conteúdo começou a compartilhar muito, trazer pessoas, né? E assim, o que eu falava vinha assim, você tem que pedir para as pessoas compartilhar isso. Só que daí tinha um negócio que precisava ser gratuito, que eu não podia cobrar nada, porque eu estava fazendo um exercício de doação. Era um exercício para ativar o peixes, né? Que o peixes, né? Peixes é espiritualidade. Quando você ativa peixes puro não gosta de cobrar, entendeu? O peixes puro. Não que seja uma coisa ruim cobrar, mas se você quer fazer um exercício de peixes puro, aí é bom fazer assim uma prática de doação para você treinar o peixes. Aí depois de um tempo, a espiritualidade, agora você pode colocar o touro agora no meio, pode colocar. Mas agora você treinou, você viu como é que é. Porque na verdade qual é o segredo? O segredo é, não importa, o que eu aprendi depois, né? Não importa se você está cobrando, se você não está cobrando, você tem que se entregar de todo jeito. Tipo assim, tem uma coisa que me veio assim, olhando para a etimologia das palavras, se você vê a palavra doação, é ação de doar,
né? Mas doar significa entregar o seu dom. Não significa que não significa que é de graça, significa entregar o seu dom. Então você tem que entregar o dom quando é de graça, quando é pago, se é pago valor simbólico, se é pago a preço cheio, não importa, entendeu? Porque tem gente que não sabe se doar. Então não sabe entregar o dom. Então entregar o dom é tipo assim, fazer esse dom vir à tona com força. Então aquilo eu entendi que a espiritualidade estava falando para mim, agora você vai treinar, fortalecer essa saída do dom. Porque você está um pouco travado, porque você se doou no passado e você se feriu. E tem muita gente que tem algumas pessoas que gostam de se doar, só que daí se doa errado e depois se magoa, né? E aí essa mágoa não deixa a pessoa se doar. Então é como se eu estivesse fazendo uma musculação de doação, entende? Aí eu fiz essa musculação e esse movimento assim, comecei a receber uma teoria muito muito incrível que eu falei, gente, essa teoria está muito ligada aos 7 pecados capitais, está muito ligada a Dante Alighieri, nossa, essas histórias. Por quê? Eu comecei a perceber que na alquimia a gente estuda, por exemplo, que as pessoas têm uma aura, olha que interessante, tem uma aura, só que não é, a aura deveria ser 7 cores, mas a maioria não tem as 7 cores brilhando. Essa é uma teoria da alquimia. E aí, algumas pessoas têm uma aura monocromática. Por quê? Porque ela usa mais um chakra só, que é a teoria do chakra dominante. Então, a pessoa tem, por exemplo, você pode olhar, né? Por exemplo, tem pessoas que são muito, por exemplo, você vê, tem homens que são muito grosseiro. São aqueles homens, às vezes, que trabalham com obra, né? Se você vai num lugar de obra, ou você vai num lugar assim, por exemplo, você vai num quartel de polícia. Não todos, mas a maioria são até pela profissão, eles têm que ser assim. Eles têm que ter um aterramento, uma autodefesa, porque são policiais. Segurança armado. Ele precisa fazer isso. Vai pegar um cara que, do tipo professor e vai colocar ele para ser policial, não dá certo? Precisa ter esse chakra forte, né? Então, o chakra forte dominante, primeiro chakra, né? Por isso que O básico, o para básico, aterrar. o chakra básico, né? Mas as pessoas falam que o primeiro chakra é só aterrar, mas o primeiro chakra também é sexualidade. Eu sei que o segundo é sensualidade, tipo a sedução, mas o primeiro é instinto mesmo. Então, por exemplo, você vê, tem os homens policiais, aqueles que dão um bom para ser policial. Aquele homem lá é mais forte no primeiro chakra. Se você pega um homem desse, mas ele depois fortalece os outros chakras, ele tem o dominante primeiro, mas ele é uma pessoa, né, mais completa. Agora, se esse policial, se esse segurança, ele ficar preso no primeiro. Eu tive um aluno uma vez, que é engraçado que esse aluno é difícil, eu não tenho muito aluno policial, mas de vez em quando tem, né? Aí teve um aluno que eu achei muito engraçado, porque é raro, né? Um jovem, né? E eu falei assim, gente, só fiz o exemplo, se tiver alguém aqui que tem esse problema, se liga, né? Tipo assim, você não pode ficar só no instinto, só no instinto. Aí o jovem me falou assim, um cara gaúcho, falou assim, você acredita, Stefano, que eu estou impressionado com o que você falou, porque eu sou segurança armado, né? Aqueles de cofre, né? Uhum. E aí Tensão total, tensão total toda hora, segunda a sexta, e no fim de semana, eu não contente, eu vou caçar de espingarda. Esse cara vai explodir. Eu falei, gente, então aí eu entendi que aquilo era o chakra me dominando, porque eu estava ali, tipo, preso no chakra, aí eu precisava trabalhar outros chakras, né? Aí tem umas mulheres, por exemplo, que são as mulheres super vaidosas, né? São aquelas mulheres que você vê assim, você vê tipo assim, que são muito magnéticas e elas têm uma coisa assim, não é nem uma questão da pessoa gastar muito com estética, não é isso. A pessoa pode até não fazer muito procedimento ou não se cuidar tanto, mas você vê pelo jeito como a pessoa é. Postura, né? A postura, entendeu? Então é muito segundo chakra, é muito sensualidade. Ela tem um jeito de sensualidade muito forte. Tem que tomar seu cuidado para que isso não seja a única coisa da vida dela. Senão fica só aquilo, né? Aí tem os homens do terceiro chakra, porque esses chakras, né, tem uma tendência, né? Então, por exemplo, existe a mulher do primeiro chakra, existe o homem do segundo chakra, existe. Mas é mais comum você ver mulheres presas no segundo chakra, porque é um chakra feminino. No lance do magnetismo que você estava falando também, tem alguma ligação com Porque isso. quem deveria ensinar isso é a mãe, entendeu? O pai que ensina o primeiro, o terceiro e o quinto. O pai tem, segundo a alquimia, a herança do pai é o primeiro, terceiro e quinto chakra. A herança da mãe é o segundo, quarto e sexto. Então você vê, os homens são mais instintivos, são mais terceiro chakra, que é a questão de provedor, empresário e racional.
que é a característica masculina. A mulher é mais vaidosa, mais sentimental e mais intuitiva. Por isso que tem aqueles ditados, né? Nunca duvide de uma intuição de uma mulher, não é? Tem homem intuitivo? Tem, mas a mulher é mais, né? A mulher sempre é mais intuitiva, Às né? vezes fala, nunca duvide de uma bruxa, né? É, Conta disso, da intuição, né? né? Aí, tipo, por exemplo, daí você tem o homem do terceiro chakra, aquele homem muito empresário, que trabalha demais. Tem homens que, assim, a vida deles é o trabalho, né? Eles se enfiam no trabalho e não saem do trabalho, fica só ali. Eu tenho, por exemplo, uma amiga, né? Uma amiga aqui de São Paulo, que o marido dela, tipo, me conhece há mais de 10 anos, e eu falei assim, mas por que a gente nunca se encontrou? Tipo assim, eu encontro ela às vezes, por que a gente não se encontrou? Não, porque o meu marido só encontra com quem faz negócios. Vende um tarô pra ele, um Eu negócio. falei, que coisa! Tipo assim, é só terceiro chakra, né? Não tem Não, diversão, não não tem tem, lazer. não tem outro assunto. Aí, normalmente, essas pessoas são pessoas que têm muito resultado na parte financeira, muito prósperas financeiramente falando, mas às vezes, assim, elas estão um pouco presas, entende? Porque no mundo real, por exemplo, o dinheiro é muito bem visto, né? Então, todo mundo quer o dinheiro, né? Tipo assim, é um desejo coletivo, né? Porque todo mundo sabe que o dinheiro é escasso e que com o dinheiro você pode comprar muitas coisas. Só que o problema é que a nível frequencial, a pessoa que está presa no terceiro chakra é um inferno. Então, se a pessoa ficar presa no terceiro chakra, ela vai ter muito problema, inclusive, porque quando ela desencarnar, ela não vai ter mais aquilo, né? Aí, Sanou aquela questão do aterramento que você falou, né? entendeu? Mas a maioria das pessoas, pelo que a gente observa hoje na sociedade, elas estão muito ligadas com esses três, né? Esses três de baixo, elas estão... Sim. A maioria não quer entender um pouco, né, de forma até empírica, né, o que é a conexão do terceiro para cima, né? Porque, na verdade, existem dois tipos de evolução. Tipo assim, a gente tem que pensar assim, na alquimia, tem dois tipos de viés que a gente tem que ter de olho para poder evoluir espiritualmente. O primeiro viés é, com certeza, subir um pouco o nível dos chakras inferiores. Por exemplo, existe um nível que é tipo assim, se você olhar, se a gente fosse fazer uma avaliação áurica das pessoas no mundo, você vai encontrar muitas pessoas presas no primeiro chakra, no segundo e no terceiro, certo? E menos pessoas presas no quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Tipo assim, no sexto, no sétimo, você vai encontrar poucas pessoas comparada, tipo assim, sei lá, você vai encontrar 10% das pessoas presas no sexto, sétimo chakra, entendeu? Aí você vai encontrar 20% no quinto, entendeu? 15, entendeu? E depois, naqueles de baixo, não, no primeiro chakra deve ter um 40% preso lá, entendeu? Por quê? Porque é claro que, tipo, nesse processo, os chakras em si representam um nível de evolução também pela frequência. Então, quando a pessoa tem uma frequência mais densa, ela se aproxima mais do primeiro chakra. Se você for observar, né, até nos relacionamentos entre um casal, eu estava observando isso, né? Que, tipo assim, o homem, por exemplo, empresário, às vezes se relaciona com uma mulher muito sensual. Por quê? Porque são chakra próximo. Não é interessante isso? Interessante. Ou então ele escolhe uma mulher cardíaca, porque é próximo, entendeu? Agora, se esse empresário for mais, aí é um outro nível. Aí qual é o nível da alquimia? A gente fala assim, ok, sim, o sétimo chakra é melhor do que o primeiro, é. Mas mesmo assim, se você está preso no sétimo chakra, ainda é o inferno. É como eu falo assim, o inferno do primeiro chakra é o inferno vermelho. Então ele é realmente a labareda do inferno mesmo. Agora o inferno do quarto chakra é o inferno verde, mas é o inferno porque o que é o inferno? É uma coisa linear, é uma coisa que é chata. Tipo assim, o assunto é só sentimento, sentimento, sentimento. A pessoa vive de sentimento vazio, vive de afeto, de afeto, de afeto que não tem propósito. Sabe aquelas pessoas que estão cheias de amizade, mas sem sentido? Então, é um inferno. A pessoa tá ali na falsidade ali, ai, querida, não sei o quê, eu tô carente. É o sociável, mas na hora do vamos ver não tem quase ninguém tão próximo, é isso, né?
Porque não tem sentido. Tipo, a única coisa que você pode ter no relacionamento é você ter um sentido, você ter um propósito na relação. Se você não tem um propósito e é muito carência, fica num nível de frequência só verde, porque na verdade os chakras, eles têm que ser dominados por um outro chakra, que é um chakra superior. Eles não podem eles não podem ser, eles não podem. Quem que dá o comando ao chakra, entendeu? Tipo, quem que comanda o chakra? É a tua consciência superior, que para mim, né, tipo assim, alguém pode chamar de espírito, de essência, podemos falar de qual outro chakra que governa, mas tipo assim, quem que governa o chakra deveria ser a consciência humana, Mas se você não tem uma consciência ativa, quem que governa o chakra são os parasitas que vivem em nós, porque a gente está cheio de parasita. Então, se eu não estou no comando, eles estão no comando. Então, se eu estou preso no quarto chakra, nas relações, na carência, aí tem uma legião de parasita que vai ficar ali, ai, não sei o quê, eu não estou bem. E a pessoa fica ali presa naquela energia. Aí, assim, por exemplo, a gente percebe que quanto mais você sobe no chakra, mais a energia fica sutilizada. Mas mesmo assim, um artista, né, que cria tantas artes, que é criativo, se ele não tiver aterrado, ele cria para criar. Tipo assim, não faz mal a ninguém, né? A gente percebe que um cara de primeiro chakra perdido, ele pode ser uma pessoa que vira violenta, pode ser uma pessoa que depois vai ser um problema para a sociedade, porque realmente é uma pessoa invasiva às vezes, né? O cara do sétimo chakra não faz mal a ninguém, né? Ele pode virar uma pessoa muito artística, que faz umas artes bonitas. Só que quanto mais ele tiver preso no sétimo chakra, menos ele cria coisas para o que você tem que criar coisa que serve, né? Ele não vai carpir um lote, ele não vai fazer um trabalho pesado, ele vai ficar só lá, né? Por exemplo, por exemplo, né, no começo, quando eu comecei a despertar a minha criatividade, no início, eu comecei a gostar de ficar lá na criatividade. Aí, a certo ponto, eu fazia uns cursos criativos, vamos falar de tal coisa, vamos falar de tal coisa. Depois eu olhava e falava assim, gente, esse negócio aqui, quem que vai comprar esse negócio aqui? Tipo assim, não tem, tipo assim, é uma filosofia bonita, mas para que serve isso? Então, a certo ponto, eu falei, chega, não vou mais fazer, não vou criar um curso novo toda hora, entendeu? Se isso não tem praticidade. Então, por quê? Porque às vezes o criativo ele fica no ar, desaterra, né? E a gente pode ficar assim, por exemplo, por que eu estava ficando assim? Adivinha? Porque eu estava exagerado com as substâncias que estavam me deixando muito, né? Substâncias xamânicas. Você estava tava consagrando tomando muita ayahuasca. ayahuasca, Aí eu estava rapé. ficando muito, né? Aí quando eu parei de tomar um pouquinho, aí eu voltei, entendeu? Consagrou ayahuasca por muito tempo e ficou muito Eu descolado. tava tomando exageradamente, né? Ah, Aí eu tava ficando muito, porque assim, nossa, aí você se impressiona, fala assim, nossa, olha que ideia. Aí você fica muito descolado, né? Entendeu? Aí eu comecei a voltar a aterrar e comecei a olhar, aí você vê, por isso que quando a gente começa a desaterrar, até o financeiro pega, até o financeiro começa a piorar, porque se a tua aura descolar do chão, a primeira coisa que você pega é no seu financeiro. Aí eu comecei... O boleto tá aqui, né? O boleto tá aqui, tem que pagar o boleto. Entendeu? A pessoa acha que vai pagar o boleto com a energia fluídica, mas não é essa hora que o cara precisa voltar para cá, né?